Olá, chegou a sexta-feira, dia 22 de setembro. Seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Estamos juntos em mais uma edição do programa, encerrando mais uma semana. Que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje, aqui no nosso programa, vamos falar sobre a prevenção e o tratamento da osteoporose. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia e muito mais. Só lembrando que o programa de hoje ele está imperdível. E a osteoporose ela atinge 10 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É uma doença silenciosa e descoberta na maioria das vezes quando ocorre uma primeira fratura, seja ela de forma espontânea ou por pouco impacto. A dor da osteoporose ela está diretamente relacionada ao local lesionado ou também ao desgaste ósseo. A coluna vertebral, o quadril e o punho são os locais prevalentes de lesão. Mas será que podemos fazer alguma coisa para evitar a osteoporose? Vamos saber com as nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Graça Rodrigues de Araújo. Ela que é fisioterapeuta e professora de fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema a doutora Marise Lima, ela que é endocrinologista e docente da Unicap e também da Universidade Federal de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, mas antes vamos conhecer a história de Dona Maria. Ela recebeu o diagnóstico da doença e precisou se ausentar do trabalho, isso por conta das dificuldades de executar as atividades diárias. Confira! Depois que começou a sentir as dores da osteoporose, muita coisa mudou para Dona Maria do Ó. Descer a escada de casa virou um desafio, andar sozinha só se fosse encostando nas coisas ou de bengala. Ela recebeu vários diagnósticos e, por fim, foi constatada a osteoporose. Era dores normal, como a gente sente assim, uma dor de cabeça, né? Mas aí foi mais assim pro braço, aí eu pensava que era uma bucite, alguma coisa, e nisso tomava um analgésico, passava. Mas aí depois passava um dia, 2 dias, aí começava de novo, eu tomava analgésico e passei um bom tempo assim. Minha patroa me pediu para eu ir a um reumatologista. E quando eu fui ao reumatologista, ele fez os exames, pediu um exame de sangue e tal. Então aí ele detectou que eu estava com fibromialgia. Depois eu fui e troquei de médico, né? Mas aí continuou a mesma coisa, medicamento. E foi se agravando, pediram raio-x e foram vendo que eu estava começando a ficar com artrite reumatoide. Com todos esses problemas, ela precisou se afastar do trabalho. Hoje vive no benefício, porque não tem condições de se locomover. Ela lembra que nos momentos de crise, os filhos tiveram que ajudar. Eu não conseguia andar, era sempre deitada, sentada, né? Não podia trocar, vestir minha roupa, meus filhos tinham que trocar, me dar banho, me banhar, pentear meu cabelo, né? Às vezes até para comer mesmo, pegar xícara, eu não conseguia, tinha que ser com as 2 mãos, porque doía muito. Para piorar ainda mais a situação, Dona Maria pegou chikungunya. Ela ainda sente as sequelas e lamenta não poder sair de casa com frequência. Às vezes eu não consigo ficar em pé, andar, né? Tem que estar andando de bengala e quando eu ainda posso andar de bengala, ainda dá para ir. Como eu já fui várias vezes, eu já saí de bengala, né? Mas às vezes não posso. Por quê? Porque eu tenho que descer escada, né? Na minha casa tem uma escada, eu tenho que descer, aí eu tenho que pegar um transporte. E tudo isso me dificulta, porque às vezes eu não consigo subir no transporte. Para amenizar as dores, o jeito mesmo é tomar vários medicamentos, todos os dias. O tratamento, eu estou tomando um medicamento, estou sendo tratada agora um reumatologista no Hospital das Clínicas, e eu estou tomando uma medicação. Melhorou bastante, né? Assim, para a vista que eu estava, melhorou bastante, mas continua com as dores. Porque às vezes eu vou, quando chega o período de eu ir para o hospital lá, e quando eu chego, ela me vê as condições que eu chego. Aí, por conta disso, da medicação que eu tomo, ela já vai passando uma medicação mais forte, que eu vou ter que pegar na farmácia do governo, porque durante 3 meses, para poder ver como é que vai ficar. Maria tem 54 anos e faz parte da estatística divulgada pela Organização Mundial da Saúde
que afirma que aproximadamente 2 milhões de mulheres sofrem com osteoporose no Brasil. A doença é mais comum nelas, principalmente após os 50 anos. Pois bem, daqui a pouquinho vamos entender um pouco mais por que é uma doença mais prevalente nas mulheres. Mas antes de sabermos mais sobre o tema, é o momento que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. Você sabe como participar? Não sabe? Vou te explicar a partir de agora. Na verdade, vamos lançar a nossa enquete para você ligar para a gente e já responder a nossa pergunta de hoje. Queremos saber o seguinte de você que está em casa. Olha só a nossa pergunta de hoje da nossa enquete. Enquete do dia, você sabe como prevenir a osteoporose? Sim ou não? Liga pra gente, a gente faz questão de saber a sua opinião, sua interação é muito importante. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você ligar pra gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Na internet você pode também interagir através da nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Manda sua dúvida, deixa também seu depoimento, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Manda também sua participação através do nosso WhatsApp, o número é muito simples, 99418-1206, 99418-1206, manda aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E você sabia que a fisioterapia ela ajuda também a prevenir as complicações da osteoporose, como deformidades e também fraturas ósseas, além de fortalecer as articulações, músculos e os ossos, melhorando a qualidade de vida do paciente. As atividades realizadas ali nas sessões de fisioterapia, elas ainda oferecem benefícios cardíacos e respiratórios e favorecem também o equilíbrio do paciente, o que o auxiliará a evitar quedas e possíveis fraturas. Então, a partir deste momento, vamos aprender muito mais sobre o tema. Quero dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Doutora Marise Lima, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso espaço. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Também queria dar boas-vindas à doutora Graça Rodrigues de Araújo. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo um tema muito relevante para a saúde, não só da nossa região, mas o Ministério da Saúde divulga os números e também acobertados pelos números divulgados na Organização Mundial de Saúde. É um número bem expressivo, né? 10 milhões de brasileiros têm osteoporose, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os casos que são notificados, que chegam, né, ao diagnóstico. Muita gente que está em casa acompanhando, às vezes fica amedrontado, né, por um número tão elevado e fica desconfiando. Será que um dia eu posso também ter a osteoporose? Aí pensa logo na prevenção, né, doutora Marise? Eu posso fazer alguma coisa para prevenir a osteoporose? A gente costuma dizer que a osteoporose ela é uma doença silenciosa, mas ela é uma doença assustadora, porque quando ela se manifesta da pior forma possível, que é um paciente que tem uma fratura e a fratura ela muda o destino daquela pessoa, porque muda a qualidade de vida, aumenta o risco de mortalidade. Então, falar de osteoporose é falar de prevenção. Não queira ter osteoporose, porque uma vez instalada o problema é muito sério. No caso, vamos entender a função do nosso osso, né? A osteoporose, a gente vê ali que o osso vai ficando frágil. Isso. Se quebra, né? Uma fratura, ele quebra por nada, às vezes tem um impacto, às vezes até sem impacto, né? Naquela região. Vamos entender a função do nosso osso. É muito importante porque a fratura não é só decorrente do impacto ou da queda. Ela pode ser, inclusive, com esforço de se levantar de uma cadeira, dependendo do grau da osteoporose. Ao levantar de uma cadeira e você impõe o estresse ao osso, né? E a força muscular através de alavancas para esse trabalho e a pessoa pode ter uma fratura espontânea, não só decorrente de um trauma. Isso é como a professora Marise falou, isso vai mudar, alterar a qualidade de vida desse indivíduo.
O osso é para sustentar o nosso corpo, Exato. a função do nosso esqueleto. Importante você falar sobre isso, porque a gente, no corpo da gente, a gente tem um equilíbrio normal. Existem células que são existem normalmente no nosso organismo, que são células de formação óssea e células de reabsorção óssea. E elas trabalham em sintonia. Uma vai formando o osso, a outra vai tirando o osso envelhecido. E isso funciona de forma perfeita e sincrônica durante anos na nossa vida. Existe um momento na vida, particularmente nas mulheres, o pós-menopausa, em que existe um incremento da reabsorção. E aí onde está o perigo? É quando as células que retiram cálcio, elas começam a ficar trabalhando de forma mais importante do que as células que repõem o cálcio. E aí é onde mora o problema. Quer complementar? Pode ficar à vontade. E aí também é onde tem a importância da fisioterapia, mas precisamos aqui ressaltar e que as pessoas entendam bem que o importante não é tratar, mas prevenir. Tem a fisioterapia preventiva também. Tem a fisioterapia preventiva e também durante todo o desenvolvimento e o crescimento do indivíduo, principalmente na infância e na adolescência, a importância da atividade física que vai justamente ajudar no que a professora Marília acabou de colocar, que é justamente a formação e a deterioração. Então, nesse momento, a gente poderia dizer que, analogamente, você teria uma reserva, se assim pudéssemos dizer, que é diferente justamente da forma que responde um indivíduo quando chega após os 60 anos, se ele não tiver essa reserva, ele não teve esse trabalho na infância e na adolescência. Lembrando também, doutora Marise, que após os 30 anos, você perde mais do que você ganha, do que você retém. Então, é nesse momento a importância da atividade física, a importância da fisioterapia preventiva, no direcionamento, não é qualquer tipo de exercício que a gente possa fazer. Então, tem um direcionamento específico, que o que precede essa determinação é exatamente uma grande avaliação, acompanhado da clínica, mas também acompanhado de avaliações para o equilíbrio, como você colocou, para a postura do indivíduo, que é importante. Essas alterações levarão outras deteriorações e dificuldades. A alimentação, a preocupação com a alimentação também é muito importante para evitar essa doença? Como foi dito pela professora Graça, a gente faz uma reserva, que ela consta mais ou menos em torno de 80% a 90% dessa reserva, que a gente chama do pool de cálcio, para o osso da gente até os 20 anos. Então, uma criança que se alimenta bem, um adolescente, um adulto jovem que se alimenta bem, principalmente com fontes ricas em cálcio, ele consegue fazer essa reserva bem feita. E a partir dos 20 anos, a gente só vai conseguir fazer mais 10% a 20% desse acúmulo. Então, o período principal, o período crítico, é até em torno de 20 a 25 anos. Depois disso, ajuda? Ajuda sim. Até porque a gente não tem como definir individualmente quem foi que conseguiu juntar mais osso ou quem não. A gente vai descobrir isso ao longo da vida e principalmente para aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética à osteoporose. Então, se a gente consegue fazer uma boa reserva, independente de saber que a gente tem uma boa reserva, uma boa genética ou não, a gente está se prevenindo. E aí, se a gente fez essa boa reserva, como foi ressaltado aqui pela professora Graça, a gente consegue, no futuro, evitar que a osteoporose ela tenha uma instalação mais rápida e que o risco de fratura seja minimizado. E as pessoas que pensam, né? Eu bebo muito leite, eu sei que leite tem cálcio. Só beber o leite é suficiente já para evitar a osteoporose? Muita gente tem essa ideia. É uma ideia certa? Pois é. Inclusive, é bem interessante o que você está ressaltando, porque hoje a gente tem muita gente que tem aversão ao leite. E está se divulgando muita dieta que é zero lactose e tal. O leite ele é a principal fonte de cálcio. O leite e os laticínios, né, que é o iogurte e o queijo. Existem outros alimentos, logicamente, que também são ricos, dentre eles vegetais. Brócolis é rico em cálcio, por exemplo, a vagem é rica em cálcio, a castanha do Pará tem cálcio, então não é só o leite, né? Couve, algumas folhas bem verdes, elas têm um cálcio, uma boa concentração. Os nutricionistas, eles pregam muito essa alimentação diversificada. E aí a gente sabe que não é só o leite. Agora, o que a gente precisa dizer é que uma pessoa que não tem uma dieta rica em leite, ela não está totalmente desprotegida, porque outros fatores, eles são extremamente importantes e relevantes, além da dieta, dentre eles a genética. A gente explicou também agora no começo do programa que a coluna vertebral, o quadril e o punho são os locais onde mais prevalentes de lesão. Por que nesses locais específicos? Exatamente porque são articulações de hipermobilidade, de uma utilização de 98% dos movimentos que são harmônicos
no nosso corpo até o gesto, não é? Então, a expressão corporal, a psicomotricidade, então tudo isso faz parte. Essas são grandes articulações e de sustentação de peso. Então, claro que o peso ele é distribuído em toda a arquitetura, né? A arquitetura óssea, mas estas articulações é que demandam essas informações em termos de distribuição de peso e de alavancas. Tem tipos de osteoporose? Até então, pensei que só existia osteoporose e pronto, mas não, tem tipos também da doença? Na verdade, a osteoporose é a osteoporose. A osteoporose é consumo ósseo aumentado, né, prejudicando a arquitetura óssea, ou seja, é um osso que é fragilizado. Ponto. O que talvez você queira dizer é que muita gente acha que existe a pré-osteoporose, que é o que a gente chama de osteopenia, que seria uma fase que realmente antecede a osteoporose, mas que já existe o consumo ósseo. A outra questão é que existe a osteoporose, por exemplo, a osteoporose pós-menopausa, que é aquela que acontece no pós-menopausa, osteoporose por medicamento. Então, não é que existam tipos de osteoporose. A osteoporose é osteoporose, mas existem causas de osteoporose, momentos de vida da osteoporose, talvez seja isso que eu quero dizer. E também, só acrescentando que a osteoporose talvez seja isso, né? A grande interrogação é que a gravidade da osteoporose, por exemplo, é um indivíduo que ainda não teve uma fratura, outros já têm fratura ou fraturas recorrentes. Então aí é a gravidade, talvez seja essa dificuldade no entendimento. A gente também escuta muito falar, né, que quando você tem a osteoporose, o osso ele vai esfalerando, né? É assim mesmo que acontece? O osso ele vai dissolvendo para poder acontecer essa fratura? Fica desmineralizado, né? Que é isso que a gente quer dizer. 60% a 70% do osso da gente, ele é composto exclusivamente por cálcio e fósforo. Então, você imagina o que é existir um consumo desses minerais no osso. Então, de fato, o osso, a gente pela imagem, inclusive quando a professora Graça já deve ter visto imagem radiológica, que a gente vê que o osso, que ele era para ser bem branquinho no raio-x, bem forte, ele começa escurecendo, porque a matriz óssea dele, que é composta principalmente por esses minerais, começa a ser consumida. Então, ele fica muito fragilizado. E aí, se ele chegar num grau de fragilidade extrema, ele de verdade ele vai fraturar espontaneamente, como foi bem ressaltado pelo professor Graça. É o que se chama também das trabéculas ósseas, né? Então, toda essa imagem, como a doutora Marise falou, ela vai ficar mais distante, preenchida na imagem de uma cor escura, né? E mostra exatamente a fragilidade desse osso. Qualquer pancada é o que a gente chama fratura de queda da própria altura. Você não precisa estar num degrau ou numa escada. Só em você ficar de pé, desequilibrou. Este é o grande problema do idoso. Ele desequilibra e cai. E quando cai, fratura. No caso dessa observação que vocês fizeram, né, no raio-x, o osso ele vai meio que afinando, né, vai juntando mais, concentrando mais. Nessa fase, nesse estágio, já existe uma dificuldade de mobilidade que a gente pode meio que desconfiar? Qualquer caminhada dá um desconforto naquela região onde o osso está mais frágil ou não é perceptível? É perceptível, só que as pessoas não têm este conhecimento que ajudaria muito. Eles acham que depois de uma caminhada, o cansaço, a fadiga muscular é o normal, mas muitas vezes são as sobrecargas que são impostas a essas articulações, grandes articulações como o colo de fêmur, a coxa femoral, o joelho, que as pessoas se queixam muito, do tornozelo. Então, essas sobrecargas já são impostas na marcha normal, porque já está fragilizado. E o nosso corpo, ele é sábio, ele é inteligente. Ele procura mecanismos para compensação, para você ter um equilíbrio. Então, você sempre está em busca de equilíbrio. A gente pode fazer uma analogia. Quando você planta uma árvore, ela cresce em busca de quê? Da luz do sol. E o nosso corpo ele vai se alterando na sua postura em busca do equilíbrio. Por isso que a grande preocupação, não só no Brasil, mas da Organização Mundial de Saúde, é a incidência de quedas em idosos que vão prejudicar extremamente a qualidade de vida. Então, essas alterações podem sim serem trabalhadas, podem serem minimizadas, mas com uma atividade, repito, direcionada. As pessoas têm esses primeiros sinais, né, que pode gerar ali a desconfiança, mas toma um analgésico. Insiste ali na automedicação, que só faz adiar um pouco mais o diagnóstico da doença. E você ressaltou um ponto extremamente importante, porque o que acontece? Uma das medicações que são mais usadas
para o tratamento das dores, que na verdade a osteoporose, ela, por si só, ela não causa dor. Existem outros fatores no corpo, até a postura que está se modificando, microfraturas que podem causar dor de verdade. E aí um grande problema é que hoje a gente tem uma prática que inclusive não é controlado, porque um dos medicamentos que é mais usado para dor são medicamentos à base de substâncias que a gente chama de corticoides. E esse é um grandíssimo problema, porque o corticoide, ele está associado à piora da osteoporose. Então, muitas vezes a pessoa toma uma medicação, acreditando que há um benefício, que vai ser beneficiado por conta da dor e está acentuando o consumo mineral daquele osso. Então, é um grande perigo, porque se por um lado ajuda a aliviar a dor, piora a osteoporose e assim aumenta o risco para fratura óssea. E agora a gente vai a um rápido intervalo dando boas-vindas à primavera e a gente volta já. E hoje no nosso programa estamos falando sobre osteoporose. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre este tema e quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson! Chegou a sexta-feira, é um ótimo dia para você e para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do site do Dr. Drauzio Varela. Osteoporose. A osteoporose é uma doença relacionada com o envelhecimento e pode aparecer tanto em mulheres quanto em homens. Mas essa doença aparece principalmente em mulheres após o período da menopausa porque tem relação com a queda do estrógeno. Entre os principais fatores de risco da doença estão pessoas de pele branca, com baixa estatura e magra, pessoas que têm histórico da doença na família, que tem uma alimentação pobre em cálcio e vitamina D também, além do sedentarismo e baixa exposição à luz do sol. Como essa doença aparece de forma silenciosa, o primeiro sinal pode aparecer quando está numa fase mais avançada, que é quando ocorre algum tipo de fratura espontânea de algum osso. Daí a importância da prevenção da doença. E a gente vai saber agora no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente vai dar continuidade, né? Você falou aí pontos importantes, a relação dos hormônios também com os casos de osteoporose. E para compreender melhor, vou passar aqui a pergunta, né, para a nossa convidada, a doutora Marise Lima, ela que é endocrinologista. Explica para a gente um pouco mais, doutora, sobre essa relação. Cor de pele também tem uma influência, os hormônios também têm uma influência nos casos de osteoporose, a estrutura corporal, se a pessoa é mais magra, tem relação? Fica à vontade. É verdade. Na prática, o que a gente observa é que os estudos, né, as estatísticas mostram que mulheres brancas, de baixa estatura e magras, elas têm com mais frequência osteoporose e com mais frequência fraturas. Isso é um dado estatístico, né? Existem explicações científicas para isso, mas na maioria dos casos, o que a gente observa é que a genética, em particular, ela permeia essas questões. Em relação à questão hormonal, aí eu vou chamar a atenção que é um ponto de extrema importância. Hoje a gente estava conversando sobre isso e uma pessoa me perguntou o que eu posso fazer para ter um osso bom. Eu digo, olha, você sendo mulher, menstruando regularmente, é um indício de que você tem estrógeno funcionando e ciclando de forma normal. E estrógeno é tudo para o osso. O osso da gente, ele tem as células, né, que compõem o osso, elas têm receptores para diversos hormônios. Dentre eles, o hormônio feminino, que é o estrógeno, e mesmo nos homens, os homens produzem estrógeno também. Então, o osso masculino também tem receptor para o estrógeno. Tem receptor para o hormônio tireoidiano e tem receptor para o hormônio de crescimento, por exemplo. Esses são os hormônios, digamos assim, os que são o carro-chefe, os que são mais conhecidos. Outros hormônios também têm interação nesses receptores ósseos. Mas o que é o mais importante, o que é mais estudado, é a influência do estrógeno sobre o osso. Então, mulheres, por exemplo, que durante a sua vida passaram muitos períodos sem menstruar, mulheres que fizeram bloqueio hormonal, elas têm um osso mais fragilizado. Então, uma mulher que teve uma vida fértil, uma vida com ciclos menstruais regrados, tem indício de que seu estrógeno foi bom. E o estrógeno sendo bom, muito provavelmente essa mulher tem um osso bem protegido também. Okay. Se não foi muito bom, se tem essa carga genética muito forte, se tem um caso, né, de osteoporose na família,
quanto antes é bom procurar fazer uma atividade física, procurar fisioterapia preventiva também. Vale muito essa dica. Sim, isso é muito importante porque várias mulheres elas fazem a reposição hormonal quando são bem orientadas. Então, a atividade física também precisa ser bem orientada. Então, não adianta você dizer, vou andar 1 hora e meia por dia exposta ao sol, porque só a reposição com o sol não é importante. Você precisa de uma complementação, além da dieta, além da atividade física. Então, caminhar como? Caminhar quanto tempo? Quantas vezes na semana? Então, todos os estudos já mostram que pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos uma caminhada de 45 minutos, não precisa ser, se você pode ter condições, corre, senão caminha, mas de uma forma mais rápida, porque caminhar lentamente, como se estivesse passeando, também você não vai estimular, porque existe um mecanismo no osso, que é o mecanismo piezoelétrico, que é justamente o impacto que você promove com o seu pé e estimula o osso a uma regeneração que não é tanto quanto foi durante o seu crescimento e desenvolvimento. Uhum. E no caso das sessões de fisioterapia preventiva, vocês trabalham o que, por exemplo? É postura? Além da postura, é importante lembrar que nós somos alavancas. Alavancas, as pessoas dizem o seguinte, eu estou encurtado, eu não estendo tanto mais o joelho como eu estendia quando eu era jovem. Então a gente trabalha alongamentos, a força muscular, a resistência muscular, porque todo esse mecanismo ele é importante para proteger as articulações. Então, para ser determinado se eu, por exemplo, vou fazer um trabalho com resistência, além do peso do meu segmento que vai ser mobilizado, além da atuação da gravidade, eu preciso ser avaliada se eu tenho força muscular necessária para levantar um peso. Então, não é só chegar numa academia ou chegar na fisioterapia e você vai trabalhar a extensão do joelho com 3 quilos. Isso não é arbitrário. Uhum. Ele é avaliado com as condições que você tem, de forma geral, e as condições ósseas, porque em se tratando de osteoporose, existe uma avaliação que é a densitometria óssea, que nos vai dar o percentual de como está este osso para que a gente possa até levar o paciente a fazer um trabalho resistido. Uhum. E como é um trabalho muito sério, né, muito delicado, é preciso sim ter um acompanhamento de um especialista, né? Sim. Tanto na atividade física é preciso ter essa orientação do especialista, quanto também nessa atividade preventiva. Procura um profissional especializado, tem um conselho de fisioterapia que você pode ter informações de quais profissionais estão aptos a realizar aquele tipo de atividade, porque isso é muito importante, precisa ser muito levado em consideração. Quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, a gente sempre traz aqui no nosso programa esses temas em debate, a gente faz questão de frisar. Se vai precisar fazer algum acompanhamento, procura um especialista naquela área. Isso é muito importante. E se você não tiver acesso a esse especialista, como você bem frisou, muito importante, e nós lhe agradecemos, que procure o nosso Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, até para saber se aquele profissional que você foi indicado a procurar, ele é realmente um fisioterapeuta especialista para ter o seu trabalho direcionado com competência. Mesma coisa, né? Essa questão de procurar o endocrinologista para tratar várias complicações, várias doenças. Vamos explicar para quem está em casa, né? Qual o papel do endocrinologista hoje para cuidar da saúde da população? O que é que o endocrinologista ele faz? Começando pelo gancho da osteoporose, né, a gente faz a avaliação diagnóstica, né, que é um ato médico, né, dar diagnóstico. Então, já é importante, começando pela osteoporose, a gente dá diagnóstico e a gente orienta o tratamento medicamentoso, que deve passar pelo endocrinologista. Mas, de uma forma geral, a endocrinologia é uma especialidade que aprofunda o estudo dos hormônios. Então, os hormônios que são produzidos pelas glândulas que a gente chama de endócrinas, eles são acompanhados pelo endocrinologista. E as repercussões desses hormônios. Então, além da gente avaliar os hormônios, a gente também trata e acompanha as consequências, como diabetes, osteoporose, obesidade, alterações de lípidos, que são o colesterol, os lipídios, né? Tudo isso está dentro do nosso âmbito de trabalho. Existe muito ali a interação entre o endocrinologista e o fisioterapeuta, muito se encaminha, né? Ali chegou o diagnóstico da osteoporose, por exemplo, lá com a endocrinologista, e ela encaminha para um fisioterapeuta para dar assistência àquele paciente.
É importante essa interação também? Super importante. Eu acho que você frisou um aspecto fundamental. Acho que foi muito importante você ter chamado a doutora Graça hoje aqui, porque a gente tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar mesmo. E antes da gente entrar no ar, a gente conversou sobre a importância do nutricionista. O nutricionista é o profissional que vai prescrever a dieta. Então, é importante que eu dê o diagnóstico, oriente a medicação, encaminhe para a colega fisioterapeuta, justamente fazer o trabalho tanto de prevenção, que é estimular o fortalecimento dessa musculatura do paciente, quanto a reabilitação. Muitos pacientes já são fraturados e eles precisam voltar a andar, precisam voltar a ter postura, equilíbrio. Aí a gente caminha para o fisioterapeuta para fazer esse trabalho e o nutricionista para dar a coordenada da alimentação. Mas a fisioterapia é fundamental. É exatamente o que a professora Maria estava falando. Hoje nós dispomos de uma tecnologia que nos ajuda sobremaneira. Por exemplo, o paciente, quando chega encaminhado após a sua análise clínica, né, diagnóstica, nós podemos avaliar o tipo de pisada dos pacientes, que o calçado tem dificuldade. Então, existem as plataformas baropodométricas, que você ficando em pé como você está, a gente vai ter condições de dizer, através de software, aonde você pisa mais, aonde você pisa menos, a formação de calosidades, as alterações dos arcos do pé, a alteração de joelho. E isso vai me dar também a informação de quanto eu oscilo no sentido antero-posterior e látero-medial. Então, o meu equilíbrio vai estar influenciado diretamente com essas alterações. Além do mais, nós temos também equipamentos que são muito importantes a gente aqui registrar, que avaliam tridimensionalmente o paciente com imagens de todo o meu esqueleto. Então, as alterações, ele pode ser estático, então as alterações que eu tenho, minuto por minuto, com câmaras de infravermelho, e também a minha marcha. Quando eu ando, por que eu piso mais no calcanhar? Porque eu piso mais na borda lateral do pé, ou a borda medial do pé, e essas alterações, o quê? Influenciarão o meu equilíbrio. Então, nós temos uma avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa. E a qualitativa é exatamente perguntar, Dona Maria, que foi o início aqui do nosso trabalho, Dona Maria, quando a senhora anda, onde é que dói mais? Então, a senhora tem medo de cair? A senhora tem medo de andar? A senhora precisa dentro de casa de auxílio para andar? Então, diante dessas informações advindas do paciente, aliada a esta avaliação que já veio da endocrinologista e avaliado por nós, que nós temos um espaço lá na UFPE, em que nós avaliamos no laboratório de cinesidoterapia e recursos terapêuticos manuais, então, até ao nível de desequilíbrio deste paciente. E principalmente as alterações de postura que são impostas a ele durante esta fase do envelhecimento, que é óbvio que todo mundo vê, né, na rua ou dentro da nossa própria casa, os nossos idosos alterando a sua postura, colocando o corpo mais, projetando para frente, aumentando mais aqui o dorso. Então, claro que esse equilíbrio está alterado. E ele pode cair muito mais, tem mais chances de cair, claro que eu posso cair, você pode cair, mas ele tem muito mais probabilidade de cair do que nós. Então, inclusive, tem tratamentos direcionados, tem programas do governo direcionados para isso, que é para diminuir o risco de fraturas por quedas. Quando a gente percebe, né, quando a gente tira o calçado e percebe que um lado está gastou mais de um lado do que do outro, é algo normal? Eu já percebi isso, doutora. Olha, isso é muito importante. Geralmente, quando o paciente está sendo avaliado por nós, claro que a gente observa já a pisada dele pelo calçado. E isso só vem a confirmar para a gente as alterações que serão detectadas através dos exames específicos. É importante, sim, porque as calosidades também existem. Então, como a professora Marília, a endocrinologista, falou para nós, essas alterações, elas vão levar o quê? Por exemplo, o diabético, o pé diabético, eu posso ter pacientes com osteoporose diabética. Então, é o quê? Uma dificuldade muito grande para se tratar este indivíduo, porque são abordagens diferenciadas, mas não é raro. Nós encontramos sim, até com agravante de hipertensão também, porque aí é um trabalho, é uma alteração metabólica e que tem que ter uma visão muito direcionada. E você falou, registrou aqui um fato muito importante. Os exercícios, eles trabalham não só a postura, não só a força muscular, mas principalmente
o sistema cardiorrespiratório, que é predominante. Então, a respiração, por isso os exercícios aeróbios, são importantíssimos para que a gente tenha uma manutenção da qualidade de vida deste indivíduo. Não tem, né, doutora Marisa, como não falar em qualidade de vida e não destacar. Qualidade de vida se tem com a alimentação, com a prática de atividade física e também com o descanso. O descanso também faz parte desse processo. Exatamente. A gente costuma dizer que um dos pilares do tratamento para tudo, para correção de diabetes, para melhora do peso, por exemplo, dos pacientes obesos, é a higiene do sono. Então, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que tem uma qualidade de sono boa, que descansa, que tem um momento de descanso, ela consegue ter mais qualidade de vida e consegue responder a tratamentos medicamentosos. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, pacientes que fazem trabalho noturno, né? Que invertem o seu ciclo circadiano, como a gente chama. Esses profissionais, as pessoas que trabalham no período da noite, elas têm mais tendência à obesidade, mais tendência à diabetes, mais tendência à hipertensão. Então, é importantíssimo preservar o horário habitual do sono. E quando não é possível, esses pacientes precisam ser acompanhados, porque eles têm mais riscos. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema? Aproveita a oportunidade, manda aí sua pergunta que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 99418-1206 é o nosso WhatsApp e a nossa linha interativa é o 3424-1977. Manda pra gente sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler e responder. Agora a gente vai a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia para aprender mais sobre a osteoporose. No bloco anterior a gente viu aqui algumas notícias da internet e muita gente, quando tem dúvidas, utiliza sim a internet como fonte de pesquisa. Lá encontramos verdades que esclarecem, né, sobre muitas coisas, mas também encontramos muitos mitos que atrapalham a gente compreender mais sobre a osteoporose. A gente vai mostrar a partir de agora algumas afirmações e com a ajuda das nossas convidadas vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Vamos descobrir a verdadeira, né, informação sobre o tema. Vamos aqui à primeira tela, olha só. Essa primeira informação diz o seguinte: o maior problema da osteoporose é o perigo de fraturas? A gente poderia considerar isso como o maior problema, mito ou verdade? A gente não pode realmente esquecer que o perigo de fraturas é importantíssimo, porque, como nós já falamos, altera o ritmo de vida e principalmente a qualidade de vida desse sujeito. Mas o importante também lembrar que a osteoporose, ela vai me levar a alterações várias. Né? Então, a minha postura mesmo vai levar a uma situação, um status quo, como mostrou a matéria, de dor. Mas não é a dor da osteoporose. É a dor pelas alterações musculares, a dor pela alteração na articulação, pelo desgaste de várias articulações. Né? E agora, depois que nós tivemos esse problema de chikungunya, como também foi citado, então o número de pacientes que vão à universidade em busca de tratamento, vão à fisioterapia, nós já temos estudos e grupos que trabalham todo o paciente que teve chikungunya, com publicações agora recentes pela Organização Mundial de Saúde, que a qualidade de vida desse indivíduo era uma e agora é outra, porque deixa um quadro de artrite. Então, a artrite também é uma consequência dessas alterações, claro, aliado a toda a alteração clínica desse paciente, mas que obtou um número assim inestimável de indivíduos que estão procurando o tratamento da fisioterapia. Então, a osteoporose não provoca dor. O que provoca dor são as alterações decorrentes da osteoporose. Respondendo à pergunta, é verdade. Eu acho o maior problema da osteoporose realmente são as fraturas. É o maior problema, mas não é o único, como Graça citou aqui. Mas, de fato, é o maior problema, tanto pela fratura em si, que ela limita a vida do paciente, quanto pelos riscos de vida, riscos de morte, na verdade, como a gente fala hoje, que são associados ao paciente fraturado. Ok, ótimas explicações. Vamos aqui à próxima afirmação. É mito ou é verdade que a osteoporose é uma doença que se instala ali silenciosamente? Com certeza.
Esse é um risco porque você não sabe que tem osteoporose. Você não tem nenhuma alteração que é visível. Quando você vai fazer, você é um indivíduo orientado, você procura fazer seus exames, pelo menos anualmente, e o que o médico solicita, a sua densitometria óssea, que agora é mais comum ser solicitado, aí você se descobre com osteoporose. E aí vem a grande interrogação, e agora, o que faço? É perigoso, não é? Como é que eu devo proceder? Então, o que a gente diz é que você não pode tratar a osteoporose sozinho. Você tem que procurar, sim, ser acompanhado pelo médico, pelo endocrinologista, na necessidade, dependendo se é osteopenia, se é osteoporose, procurar uma atividade física orientada e a fisioterapia de forma preventiva. Uhum. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que trata-se de uma doença hereditária. A hereditariedade é um fator extremamente importante para a osteoporose. Tanto porque a hereditariedade, ela fala sobre o risco de fratura espontânea. Então, vamos dizer, uma pessoa que tem um parente de primeiro grau, por exemplo, se a sua mãe, ela teve uma fratura de osteoporose, particularmente uma fratura de quadril, ela tem, a pessoa que tem a mãe que tem essa história de fratura de quadril, tem um risco muito aumentado para a fratura também. Agora, é importante dizer que a hereditariedade, ela permeia o risco, mas ao desenvolver de fratura, a história da osteoporose, ela vai responder a outros fatores ambientais também, como a alimentação, prática de atividade física, o tabagismo é um fator de risco para a osteoporose, o etilismo também é um fator de risco para a osteoporose, dentre outras doenças também. Ok, vamos a um próximo ponto, outro tópico, mito ou verdade, que medidas de prevenção, elas devem ser tomadas ali desde a infância. Vejamos. A atividade física, o desporto direcionado à criança é extremamente importante. E também que se estende à adolescência, à fase adulta, porque você protege a sua articulação. A gente diz que você pode sim ter luxações, você pode ter lesões musculares, né, diante da atividade prática esportiva, mas você permite que uma força muscular que foi trabalhada, uma resistência muscular, uma hipertrofia muscular, isso vai dar uma proteção maior às suas articulações. Do ponto de vista da alimentação também, a gente sabe que crianças que tiveram uma alimentação mais diversificada, com teor de cálcio e fósforo aumentado, contemplado na sua dieta, elas estão mais protegidas, né? Como a gente citou no comecinho do programa, esse período, que é o período crítico de formação óssea, vai até os 20 e 25 anos. Então, se eu tenho uma criança que se alimenta bem, que pratica exercício físico, se torna um adulto com bons hábitos alimentares e com a prática regular de atividade física, com certeza ele vai ser um idoso mais protegido também. Mas também eu gostaria de lembrar que tem alguns pais, por excesso de cuidado e de proteção a seus filhos, colocam as crianças, ou então os adolescentes, a inúmeras práticas esportivas. Então, que se chama de overuse. Então, o paciente pode ter dor muscular, pode ter fraturas, por uma grande oferta de atividade física. Claro, como a professora e doutora Marília aqui colocou e registrou, não é só a atividade física, mas principalmente a alimentação e os cuidados que se deve ter. Ok, ótimas explicações. Outro tópico, mito ou verdade, mais uma vez, né, a prática de atividade física, ela entra aqui em debate. A prática de atividade física é uma das medidas mais eficazes de prevenção. Algumas pessoas podem até estarem refletindo e perguntando, mas eu não posso ir para uma academia. Mas você pode caminhar. Né? Você pode caminhar naquela frequência, naquela velocidade de marcha, e você também pode fazer uma atividade que é popular e importante, que é a hidroginástica, a hidroterapia, porque na água você tira uma resistência, o peso do seu segmento, do seu corpo, e você não vai ter o quê? A atividade da gravidade agindo sobre o seu corpo, que é uma resistência adicional. Então, a água tem esta capacidade, tem esse mecanismo de você poder trabalhar. Aí você diz assim, mas algumas pessoas colocam resistência a peso na água. Sim,
colocam, mas você não tem o peso, a resistência do segmento corporal que você está trabalhando. Então, isso já é uma benesse que permite você entrar numa atividade física. Eu frequentemente prescrevo para os meus pacientes, principalmente para as idosas, eu prescrevo atividade resistida, que é musculação, porque a gente sabe que o fortalecimento muscular para elas, ele pode prevenir quedas. E existe uma entidade que a gente chama de sarcopenia, que acontece naturalmente com o progredir da idade, que é a perda de massa muscular, que é natural e que pode ser prevenida com o exercício físico resistido, que é a musculação, por exemplo, dentre outros exercícios também, e a alimentação rica em proteína. Mas é como você falou, a musculação, ela tem que ser direcionada. Por isso que você frisou bem, tem que procurar um profissional que é específico, porque ele vai lhe avaliar e saber qual é a resistência que vai dirigir para você. A musculação é importante sim, porque inclusive tem estudos já que comprovam e ou tem revisões sistemáticas e meta-análises que informam que a musculação, a resistência muscular, vai dar inclusive um impulso, né, numa regeneração óssea que é percentis pequenos ainda, mas que serão compatíveis com a sua necessidade de hoje. Vamos a outra tela, outra informação. É mito ou verdade? É uma doença dolorosa? Pois é, como a gente estava comentando, né? A gente já falou mais de uma vez. Osteoporose, por existir, ela não é dolorosa. O que causa dor, e está comprovado, são as complicações da osteoporose. Dentre elas, as fraturas, por exemplo, é muito frequente na osteoporose pós-menopausa haver microfraturas de coluna vertebral. Isso causa mudança de postura, isso causa dor também, mas é por conta da complicação. E como existe uma mudança de postura, aí começa a sobrecarregar a articulação, como Graça começou contando, né, Graça? Essa mudança de postura é dolorosa. Essa mudança de postura é dolorosa porque vai exigir de você adaptações. Adaptações a nível microarticular, então você pode, como a gente falou inicialmente, alterar a pisada, alterar a composição articular do joelho, altera inclusive a sua coluna vertebral, porque há uma perda, uma desidratação dos discos intervertebrais, que aí você até, as pessoas brincam com isso. Olha, eu tinha 1,70 m, hoje com 70 anos eu tenho 1 metro, estou falando hipoteticamente, mas existe, mas não nessa proporção que eu vou falar, eu tenho 1,60 m, eu encolhi popularmente. Então, claro que essas alterações levarão à dor. E adaptações de todo o arcabouço, né, que é do esqueleto e da musculatura como proteção. Por isso você tem dor. A gente está falando muito sobre a osteoporose, falou muito da função do osso, explicou mais ou menos o que é que acontece, né, para ocorrer essa fratura. A gente tem uma imagem que ilustra bem, né? A gente não só vê o osso, né? Se tiver a fratura exposta, dá para ver mais ou menos a estrutura do osso. Mas tem uma imagem que vai ajudar a gente a compreender melhor o que acontece ali na prática, né? Temos aqui essa imagem, o osso normal. Explica pra gente, que formação é essa, para quem está em casa entendendo, né? Tem essa parte branca que a gente conhece, esses pontinhos aqui. O que é isso que tem dentro do osso? É o que a gente estava comentando. O osso, ele é formado não só pelos minerais, né? Que a gente comentou, que é o cálcio e o fósforo principalmente. Existe tecido conjuntivo, que é o colágeno também, que está na anatomia, está no arcabouço desse osso. E ali você vê no osso normal que ele está mais branquinho, é porque ele está mais reforçado. Então aí no meio a gente vai ter minerais, a gente vai ter colágeno, a gente vai ter osteócitos, que são células maduras, que estão ali também, dentro inundadas aí pelos minerais, né? Isso é o osso normal. Se você olhar, ele é um osso organizado, não é isso? Ele é regular, do começo ao fim você vê que as casinhas, né, como a gente vê, elas estão organizadas. Até nessa imagem aqui mais você ampliada, vê extremamente organizada, é uma estrutura organizada. Ou seja, se por um lado chega uma célula para formar, chega uma outra célula para reabsorver o que não é preciso, que é o osteoclasto. Né? Então o osso está organizado. Por outro lado, quando a gente olha o osso que tem osteoporose, ele tem, como chamada a atenção pela doutora Graça, ele tem uma microarquitetura
comprometida. Então você vê que ele é um osso mais vazio, ele tem mais espaços. Por quê? Porque tem menos minerais, existe mais reabsorção de cálcio e fósforo. O tecido conjuntivo também dele está lesado, está prejudicado e o corpo da gente, de forma muito sábia, ele tenta repor isso aí. Só que essa reposição ela é desorganizada. E aí quando ela é desorganizada, ela deixa o osso enfraquecido. E esse osso enfraquecido permite ocorrer a fratura, como está mostrado ali na linha vermelha ali. Né, doutora? Exatamente. Nessa parte aqui. E que são fraturas também que podem ser espontâneas, pelo próprio peso, pela própria postura assumida pelo paciente. Ok, muita gente também está interagindo, participando, querendo mandar aqui a dúvida, enviando a dúvida, né, sobre o tema, e a gente vai ganhar tempo já repassando essas perguntas. Temos muitas participações e a primeira aqui é da Ângela. Ela diz o seguinte: fui diagnosticada com osteoporose nos braços e a minha vitamina D está muito abaixo do limite. O médico passou, né, 2 caixas de uma medicação, ela explica para tomar de 8 em 8 dias. Para que serve o medicamento? Isso aqui a gente responde depois do intervalo, né? A gente coloca aqui, e para não falar nome de medicação, né, doutora? Acho que não é muito ético a gente falar nome de medicação, porque quem está em casa que recebeu o diagnóstico da osteoporose pode também achar que pode tomar essa medicação. Então, em off, a gente responde essa pergunta aqui da Ângela. Mas ela também acrescenta que tem 44 anos, está com problema de diabetes, problema na tireoide também, na cervical, artrose, fibromialgia e também hipertensão. Isso que você falou eu acho super importante, porque, logicamente, em relação a medicamentos, a gente pode falar sobre classe medicamentosa. Hoje em dia o mercado tem muito medicamento, só que a gente tem que individualizar. Cada pessoa tem o seu perfil, tanto perfil socioeconômico, ou seja, tem remédio que é muito caro, não vou poder passar para todo mundo. Tem remédio que tem efeito colateral que é muito limitante, então eu vou precisar ter cuidado com esse grupo de paciente. Então, realmente, nada substitui a consulta ao vivo. Então, tá preocupado, quer saber se o remédio é bom ou não, conversa com o próprio médico. O médico ele vai te esclarecer dentro da tua história qual a melhor medicação. Mas eu queria só chamar a atenção que você citou a presença de diabetes e deficiência de vitamina D e a questão da tireoide. 3 problemas que podem agravar a osteoporose. Diabetes está mostrado que está associado também a risco para osteoporose, risco para queda e para fratura. O hipotireoidismo, quando tratado com o hormônio tireoidiano em dose excessiva. Não estou dizendo que é só o tratamento. O tratamento de forma inapropriada, com a dose inapropriada, o não acompanhamento pelo especialista pode agravar, pode trazer, antecipar a osteoporose, pode aumentar o risco para a fratura. E a vitamina D, gente. Vitamina D, hoje, ela é tema de estudo e debate no mundo inteiro. Não só para osso, mas para diversos outros órgãos, para diversos outros sistemas. A gente já vê a importância da vitamina D. No caso para a osteoporose, é batata. Você trata a vitamina D, você com certeza confere uma maior proteção óssea para esse indivíduo. Então, um grupo, por exemplo, de pessoas que tem risco para a osteoporose é um grupo que deve ser investigado quanto à dosagem da vitamina D, para repor na forma apropriada. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz que tem 57 anos e sente muitas dores. Ela diz que não consegue ficar 5 minutos em pé, parece que trava minhas costas e a dor, né, é maior na região do quadril. O que é que pode ser isso? Essa é uma preocupação constante e a gente tem que lembrar que o sedentarismo, a imobilização, você sente dor e procura uma posição, por exemplo, sentado, como ela mesma está falando. Então, se você fica muito tempo sentado ou deitado, você está dificultando mais o seu problema. Você tem que se mexer popularmente. Não pode fazer com resistência, que é importante, que é a musculação. Caminhe. Caminhe pelo menos 3 vezes por semana. Caminhe de 30 a 40 minutos. Se você não gosta, porque tem pessoas que não gostam de caminhar, procure um pilates. Procure um trabalho na água, bem direcionado. Nós temos bons profissionais aqui no Recife que fazem esse tipo de trabalho. Agora, é confirmado pela literatura, existem vários trabalhos publicados, que a literatura é rica nesse aspecto. E comprovação de que todo esse medicamento, toda orientação médica, toda orientação nutricional, mas tem que vir aliado a uma atividade física específica, para que ela melhore. Outra participação, também sem identificação, a pessoa diz que está com 53 anos, sente dores ali nas articulações do quadril, também no joelho e no tornozelo.
está passando pelo período do climatério, né? É preciso fazer algum exame específico para saber se eu tenho osteoporose? Boa pergunta. Muita gente pergunta em que ponto, em que momento a gente deve pedir a densitometria óssea. Gente, a densitometria óssea ela não é um exame inócuo, não. Ela é um exame que leva a radiação. E pelo fato de você usar raio-x, né, porque a densitometria óssea ela é avaliada por um teste chamado DXA, né, que é a avaliação da absorção dual do raio-x. E radiação. Radiação tem riscos. Então, se você ficar fazendo densitometria óssea anual, você vai estar expondo o seu corpo à radiação. Então, é importante que a gente saiba que no climatério, que é o período que não é menopausa ainda, mas que circunda a menopausa, ainda existe nível hormonal protetor. Então, nesse período, a gente considera que não é o momento de se fazer a densitometria óssea, exceto para grupos de risco. Por exemplo, pessoas que fazem uso de glicocorticoide por muitos anos, pessoas que ingerem bebida alcoólica de forma muito costumais, pessoas que tiveram já fratura. Então, para essas, a gente antecipa a solicitação dos exames. Para as outras, a gente avalia se houve uma preservação hormonal durante a vida apropriada. Se houve, a gente monitora os sintomas. No caso de entrar na menopausa, aí já muda de figura, porque uma mulher que entra na menopausa, ela já passa a entrar num grupo de risco. E aí existem protocolos que, de acordo com o risco para a osteoporose, a gente começa a solicitar a densitometria óssea, que também não necessariamente tem que ser anual. Ela pode ser bienal, ela pode ser até com intervalos maiores de ano, dependendo do risco de fratura desse paciente. De uma vez que é diagnosticada a osteoporose, tem osteoporose. Eu não sou uma quase osteoporose. A osteoporose é diagnosticado. Ela existirá e lhe acompanhará. Porém, você pode fazer termos de intervenções da parte clínica e da parte da fisioterapia. Isso sim vai te levar a uma qualidade de vida que você pode conviver com essa osteoporose, mesmo nesse grupo de risco. E lembrando que a doutora falou, a doutora Marília falou, o importante também são os seus antecedentes. Você foi tabagista? Você teve uma ingesta de álcool? Não é? Não social, mas uma ingesta mais habitual. Então, tudo isso vai levar a alterações, sem esquecer a herança genética. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Vamos agora a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 17 vagas para assistente de vendas. São 17 oportunidades e a exigência para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo, experiência não exigida, salário R$ 1.018. São 17 vagas para assistente de vendas. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora vamos à próxima. 2 vagas para costureira em geral, são 2 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses. R$ 1.100 é o salário. São 2 vagas para costureira em geral. Próxima oportunidade, 2 vagas para vidraceiro. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses. R$ 1.000 é o salário. São 2 vagas para vidraceiro. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, anote o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre a osteoporose, sobre essa doença silenciosa, e a gente vai, a partir deste momento, conferir as perguntas. Muita gente participou aqui do nosso programa mandando dúvidas e a gente vai seguir aqui respondendo a essas perguntas.
A Esmeralda Gomes de Abreu Lima tem 75 anos e quer saber o seguinte: estou com osteoporose e sinto muita dor. O que faço para aliviar as dores? Veja bem, Esmeralda, a sua dor, como nós já falamos aqui, não é a osteoporose que dói. O que leva você a sentir dor são as alterações que estão provocando a você alterar a postura, alterar a sua qualidade de vida, ficando mais parada, diminuindo os seus movimentos. Então, isso vai fazer com que você fique cheia de dor. Às vezes, você pode estar ficando muito tempo sentada. Eu acredito que você não está aguentando, se você é do lar, você não está aguentando muito tempo ficar em pé numa determinada posição, por exemplo, na cozinha, se você estiver. Então, você está limitando a sua vida. Que é incômodo, mas você precisa partir, minha amiga, para uma atividade, para você poder se autoajudar a diminuir essas dores. Procura, seja acompanhada clinicamente por um endocrinologista, procura a fisioterapia mais perto de onde você mora. Existem vários profissionais no Recife competentes para isso, mas não fique parada, porque a tendência com a idade é você realmente diminuir cada vez mais seus movimentos e a sua dor aumentar. É importante também dizer que a fisioterapia é fundamental, o exercício físico fundamental, e se você precisa de apoio medicamentoso, conversa com o teu médico ao vivo. Tem muitas opções medicamentosas para ajudar, mas cada uma delas precisa ser pesada quanto ao custo e o benefício. Se é uma coisa que incomoda demais, essas dores, se está sendo limitante para a tua qualidade de vida, obviamente que a tendência é a gente medicar para ajudar a aliviar, mas precisa saber qual o tempo que vai ser necessário medicar, qual o medicamento ideal e dar alternativas à medicação. Por exemplo, atividade física, fisioterapia, acupuntura, por exemplo. Então, não deixa de procurar ajuda médica ao vivo. Ótimo, vamos agora à próxima pergunta. Ótima explicação. Josefa Ferreira de Paulista tem 70 anos e ela diz que tem osteoporose há muito tempo. Está com muita dificuldade ali para andar. Ela diz que sente bastante dor na bacia e também no joelho, que inclusive está bem inchado e não consigo dobrá-lo, né? Essas dores, elas são por conta da osteoporose? Pergunta bem recorrente, né? A questão da dor, que a gente tentou desmistificar aqui, a dor é muito mais pelas complicações da osteoporose do que pela perda óssea que a osteoporose dá por si só. Eu diria que se você tiver, por exemplo, acima do peso, justifica boa parte dos teus sintomas. Por exemplo, o edema das articulações, que é o inchaço, como você chamou, e a dor, ela se intensifica. E como o Graça estava antecipando aqui, tem muita coisa que dá para fazer na mobilidade do dia a dia que pode ajudar a nossa paciente, né, Graça? Exatamente. Então, se você não consegue, como você está falando, tem muita dor na bacia e no joelho, caminhe. Caminhe, mesmo que você tenha um anteparo, um artefato, uma bengala, uma muleta, ela vai te dar o quê? Maior segurança para você caminhar. Não tente caminhar sem nenhum artefato desse, que a probabilidade de você se machucar, de você levar uma queda é maior. Se você não suporta de manhã ou porque o sol é muito quente, vá ao final do dia, caminhar. Comece com metros, rodeando, se você tem uma praça perto de você, caminhe nesta praça. Se você tem uma fisioterapia, hoje nós temos as academias da cidade, então procure, porque vai ser orientado. Mas eu não posso fazer aquele monte de exercícios. Não precisa fazer um monte de exercícios, mas você pode fazer um exercício específico que vai lhe ajudar. Vai, porque tem a nós temos os programas de hidroterapia que são importantes para você, de forma sistêmica, não só para a sua dor. Ok, vamos saber de quem é a próxima pergunta. Temos aqui a dúvida agora da Márcia Maria Alves, de Ouro Preto, Olinda, 50 anos. Ela diz que está no período da menopausa, né? Quando leva frieza na perna esquerda, ela sente uma queimação no osso. Isso pode ser um indício de osteoporose? Ela diz que faz caminhadas e começou a hidroginástica. Pelos sintomas, eu diria que não. Porque a osteoporose não dá esse sintoma de queimor, de frieza. Quer dizer, quando dá frieza, dá o queimor, não dá. Agora, o que eu posso te dizer é que, como você está na menopausa, você precisa procurar investigar. E se você tiver na sua família, por exemplo, sua mãe, alguma tia, sua avó, que já ficou internada por fratura, que teve uma queda e que precisou fazer algum procedimento cirúrgico ósseo, aí mais risco ainda. Se você, além de na menopausa, é tabagista, diabética, está com peso, está muito magrinha, por exemplo, é da cor branca, aí o risco vai aumentando.
Então é importantíssimo procurar um apoio médico para dar um diagnóstico, para tirar a sua dúvida, né, já que você não sabe se tem ou não osteoporose. Então, para dar o diagnóstico e para te orientar o que você pode fazer para minimizar os riscos. Ela coloca muito bem ali, doutora Marília, que ela faz caminhadas e começou a hidroginástica. Você está no caminho certo. Então, esse é o encaminhamento que eu daria a você e se acompanhe clinicamente, porque essa sintomatologia que você fala ali de queimação poderia até vir adicionado pelo período, doutora Marília, até de um problema vascular. Isso. Né? Então, isso pode ter que ser investigado. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos muitas participações. Maria José, de Vitória de Santo Antão. Minha neta de 12 anos tem 1,80 m de altura e sente muita dor nas pernas ao caminhar. Já levou ela ao médico e ele disse que seria um problema de postura, mas não passou exames. Essa dor não passa. O que devo fazer? Eu digo a você que você deve procurar justamente uma fisioterapia adequada, porque é uma estatura para uma criança de 12 anos. Né? E principalmente endocrinologista, porque isso também deve ser, provavelmente, uma alteração hormonal. Se ela tem dor nas pernas ao caminhar, ela precisa sim entrar numa atividade física direcionada. Eu sempre registro e sou recorrente nessa terminologia, direcionada específica, porque não é qualquer tipo de atividade física ou exercício na fisioterapia que vai te dar um bom resultado. A altura dela, só uma observação, Valdson, ela realmente tem uma estatura muito acima das outras crianças que têm 12 anos. Então, vale a pena investigar? Vale, mas é importante lembrar que nessa fase, muita gente fala, né? A dor do crescimento existe. Existe uma estimulação vascular muito grande para todas as terminações da gente nervosas. Então, tanto para a musculatura quanto para a articulação, para todo o corpo da gente, a circulação está aumentada no período da adolescência. E isso pode aumentar também o metabolismo e o catabolismo, e algumas vezes isso está associado à dor. Não necessariamente é uma doença, pode ser próprio da idade dela, pode ser próprio por ela ser muito grande. Vale a pena avaliar? Vale sim, mas é importante procurar suporte, tanto do ponto de vista fisioterápico, porque ela pode se beneficiar com reabilitação, digamos assim, com a melhora da postura dela, estimulando ela a fazer exercícios físicos que são adequados para a faixa etária dela, para a altura dela, para a resistência que ela tem. Enfim, é importantíssimo procurar apoio mesmo. Ótimo, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Maria José de Souza, do Cordeiro, 66 anos, tem osteoporose e não consegue andar direito. Sinto dor no joelho e tenho dificuldades para fazer as atividades em casa. Já fiz fisioterapia, mas não resolveu. O que é que eu posso fazer? Gostei muito da sua pergunta, Maria José, porque você já fez fisioterapia e isso é uma pergunta importante que nós fazemos quando estamos avaliando o paciente. Você já fez fisioterapia quando? Você já repetiu a fisioterapia? Você está fazendo fisioterapia? Porque existem protocolos específicos de tratamento. Então, inclusive perto de você, já que você é do Cordeiro, nós temos um trabalho desenvolvido lá na Universidade Federal de Pernambuco. Você poderia ir até o nosso laboratório. Nós temos protocolos e grupos de tratamentos de várias patologias, como diabéticos, como parkinsonianos e principalmente osteoporose. E nós agora ampliamos mais esse leque. Além da osteoporose, os pacientes que chegam com osteopenia, que é justamente uma prevenção que nós já fazemos. Então, estamos à disposição lá na universidade, vá lá que a gente lhe avalia, lhe orienta. E se você é livre, é um livre-arbítrio que você tem. Se não quiser ficar conosco, nós podemos encaminhar para outros serviços de fisioterapia mais perto da sua casa, em que você possa fazer a sua atividade. Ok, vamos saber de quem é agora a próxima dúvida. Temos outra pergunta. Maria Aquino, de Camaragibe, 59 anos. Ela disse que tem artrose degenerativa, fibromialgia, bico de papagaio em todo o corpo e osteopenia. Passei por 5 cirurgias no tornozelo esquerdo por erro médico e o nervo mediano ele foi lesionado. Faço hidroginástica. Além desses exercícios que eu faço, existem outros que eu possa melhorar essas dores? Veja, você tem várias alterações, já teve algumas lesões, então a gente não pode, nesse momento, dizer o que você precisa fazer além do que você já faz, porque cada caso é um caso e a gente precisa avaliar, porque você não tem só uma alteração a nível muscular,
Você não tem só uma alteração no tecido ósseo como o bico de papagaio, que é a osteofitose, mas você também já teve lesão de um nervo mediano, que isso leva a alterações, é um nervo periférico, que acredito que você tem alteração na mão e dificuldades para alguns movimentos. Então você precisa sim passar por uma avaliação específica para direcionar aonde está a sua maior necessidade, aonde está a sua maior dificuldade, o que é que lhe compromete mais nas atividades de vida diária. Então, eu lhe oriento que procure uma avaliação para você poder ser encaminhada. É muito claro que no caso dessa paciente, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. É um caso complexo, um caso como a doutora Graça comentou, é um caso que inclui alterações ósseas, alterações musculares e neurológicas. Então, é super importante que você esteja amparada por um reumatologista, um endocrinologista, um fisioterapeuta, algumas vezes por um profissional, um educador físico para dar um suporte. Então, é importante uma avaliação. E assim, a gente olhando a pergunta à distância, a gente não tem como dizer qual a prioridade naquele momento. Porque a prioridade pode ser o tratamento da dor, a prioridade pode ser o tratamento da osteopenia, como você antecipou. A prioridade pode ser a correção da questão neurológica que foi imputada pelo erro médico, como você citou. Então, seria leviano da parte da gente a gente dizer que o tratamento é simples ou que deve ser por isso ou por aquilo. Precisa de uma avaliação multidisciplinar. Ok. Agora temos um desafio. Temos 6 minutos de programa e várias perguntas. Incrível, né? O número de participações através do nosso WhatsApp. Vamos repassar aqui. O maior número de perguntas a gente vai respondendo de uma forma mais acelerada. A primeira aqui é da Vitória Gleice. Vitória quer saber o seguinte. Explica um pouco da relação da osteoporose com a menopausa. Vamos explicar para a Vitória e para todos os telespectadores. Jato. Então, a gente vai explicar que menopausa quer dizer falta de estrógeno, né? O estrógeno, ele para de ser fabricado pelo corpo da gente e o estrógeno protege o osso. Então, se eu tirei a proteção que o estrógeno dava, o osso fica mais exposto à perda de minerais. Outra pergunta, Maria Beatriz. Quanto de cálcio é preciso ingerir por dia? O cálcio ele deve ser ingerido de forma individual. Na maioria das vezes, o consumo entre 1.200 e 1.500 miligramas por dia é suficiente para manutenção. Mas é importante dizer que tem paciente que precisa fazer uma reposição maior do que isso. Alguns grupos específicos, principalmente aqueles que já têm dano ósseo mais avançado e algumas doenças. Por exemplo, paciente que tem hiperparatireoidismo, que é uma síndrome hormonal que gera um consumo ósseo aumentado. Ou seja, vai variar, mas em média entre 1.200 a 1.500 miligramas por dia. Outra pergunta, Karina Gomes. Karina quer saber se é preciso tomar suplementos de vitamina D. Precisa para quem precisa. Isso é uma grande questão hoje. Muita gente acha que vitamina D deve ser reposta em larga escala pela população e a gente está certo de que existem grupos em que a vitamina D precisa ser reposta sim. Mulheres na pós-menopausa, bebês, gestante, pessoas, indivíduos obesos, principalmente aqueles que fizeram a cirurgia de redução do estômago. Tudo isso aqui são grupos que realmente precisam repor vitamina D. Para os restantes, a gente precisa analisar qual o nível de vitamina D e qual é a situação individual daquela pessoa, mas não é para todo mundo não. Cristiana Oliveira agora tem uma dúvida de TGPO, 46 anos. Na adolescência ela disse que teve reumatismo. Corre o risco de ter osteoporose? Provavelmente. Você teve uma alteração muito séria, sistêmica, e artrite reumatoide. Uma vez com ela, você tem que ser acompanhado ao longo de sua vida por um reumatologista, por um endocrinologista, e é um leque grande de profissionais, porque a sua nutrição ela é importante e a sua atividade física, até para você manutender a sua capacidade física, né? Para você ter uma liberdade e uma qualidade de vida melhor. Ok, vamos agora com a próxima dúvida. Tem aqui a Janicleia Oliveira. A partir de que idade deve se fazer a densitometria óssea? Volta para aquela pergunta, a gente tem que orientar que é individual, mas que na maioria das vezes no pós-menopausa, então não é a idade, tem a ver com a menopausa e com outras doenças também que a gente citou, com uso de corticóide, uso de hormônio tireoidiano, mas na maioria das mulheres no pós-menopausa. Agora tem a Celina Silva. O que fazer para prevenir as fraturas? Muita coisa do que a gente explicou, mas também o ambiente de casa pode também ajudar, né? Isso. Existem justamente questionamentos sobre isso importantes que já geraram publicações científicas de uma relevância muito grande, é que o medo de cair dentro da sua própria casa. O ambiente tem que ser adequado, tá? Então, por exemplo, tapete, nunca. Principalmente quando nós temos pessoas de idosa.
pisos derrapantes, que são bonitos, são elegantes, mas não são interessantes para os idosos. Nos banheiros, sempre adequarem com um apoio para se levantar, para tomar banho, nada de piso derrapante, ainda mais com essa mistura com água e sabão. Então, você precisa sim ter esta atenção redobrada sobre o ambiente. Perfeito. Além de que, desculpe, além do que o que agride também é o ambiente externo, mas dentro da sua própria casa. Se organize para você ter um maior controle de sua vida. A quantidade de colágeno é importante nos ossos? É importante levar em consideração isso? Jaqueline Vieira. Sim, claro. O colágeno, como eu estava dizendo, está dentro daquela matriz, né, dentro daquela estrutura, na arquitetura de formação do osso. O colágeno ele é extremamente importante. O que a gente pode dizer é que algumas pessoas perguntam a quantidade de colágeno porque acham que tomar colágeno vai prevenir osteoporose ou não. Na verdade, o colágeno ele é acumulado de acordo com a tendência individual. Então, existe genética que justifica mulheres que têm mais colágeno, outras que têm menos colágeno. O que a gente sabe é que ao longo da vida, esse acúmulo de colágeno ele tende a diminuir e nesses casos a gente precisa realmente repor em algumas situações específicas. Mas a quantidade de colágeno, de uma forma geral, faz parte da matriz óssea, faz parte da arquitetura do osso? Sim. O colágeno é importante? Sim. A reposição é que deve ser individualizada. Ok, vou pedir licença agora às convidadas e a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. Muita gente ligou, participou aqui do nosso programa para responder a seguinte pergunta. Olha só, você acredita, você sabe, né, como prevenir a osteoporose? Acredita que sabe, não sabe? 65% das pessoas que participaram disseram que sim, que sabem como prevenir a osteoporose. 35% disseram que não, mas após essas explicações, com certeza, se repetirmos a pergunta numa outra oportunidade, esse número vai diminuir do não, né? Muita gente aprendeu e aprendeu muito com as nossas convidadas de hoje. Dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Graça Rodrigues de Araújo, muito obrigado pela participação, fisioterapeuta e docente da Universidade Federal de Pernambuco. Um último recado, considerações finais. Nós lhe agradecemos o convite para essa participação importantíssima, junto com a doutora Marise, com a sua interlocução que permeou todo o nosso trabalho aqui, e dizer sim, que a osteoporose não é virtual, é real. Então, que nós possamos entrar num esquema de prevenção e se nós já a tivermos, somos portadores de osteoporose, que a gente dobre os cuidados, porque o importante, acima de tudo, independente de qual seja a patologia que você seja portador, é a sua qualidade de vida, é a manutenção da sua atividade laboral, recreativa, a sua socialização, porque estudos apontam de forma veementemente que todas essas alterações podem concorrer a uma depressão. Então, a qualidade de vida, acima de tudo, a fisioterapia está à disposição, ela interage, sim, dinâmica e permanente com todas as áreas clínicas, porque não se faz a saúde de forma isolada. Mais uma vez, muito obrigado. Graça, também queria agradecer a doutora Marise Lima, endocrinologista, docente da Unicap e também da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Um último recado, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite de sempre, né? Dizer que estou à disposição, tanto nas redes sociais, o pessoal pode me encontrar no Facebook, Marise Lima Endocrinologista, no Instagram, @MariseEndócrino, para tirar algumas dúvidas gerais, logicamente. Não é para se consultar pela internet. Queria reforçar o que foi dito pela doutora Graça, é extremamente importante prevenir a osteoporose. Então, a gente vai prevenir, a gente vai começar o caminho primeiro. Quem não tem osteoporose, vamos trabalhar para prevenir que a osteoporose não chegue. Se já existe osteoporose, vamos trabalhar para prevenir quedas e para prevenir fraturas. Se já existe fratura, se a pessoa já passou por uma fratura óssea, vamos trabalhar para prevenir uma nova fratura. E nesse caminho de prevenção que eu disse, vários aspectos são relevantes e a gente precisa levar em consideração que cada pessoa é um indivíduo e cada indivíduo precisa ser trabalhado de forma única e exclusiva. Lógico, uma equipe multidisciplinar, mas muito direcionada. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!